Alice, através do espelho, capítulo 1. A casa do espelho. Uma coisa era certa, a gatinha branca nada tivera a ver com aquilo. A culpa fora toda da gatinha preta, pois, no último quarto de hora, a cara da gatinha branca estivera sendo lavada pela gata velha, o que, apesar de tudo, ela suportará bastante bem. Como você vê, ela não teria podido meter sua patinha na travessura. Era assim que Diná lavava a cara dos filhotes. Primeiro, erguia o pobre bichano pela orelha com uma pata, depois com a outra. Esfregava-lhe a cara toda ao contrário, começando pelo focinho. E, neste momento mesmo, como disse, estava muito atarefada com a gatinha branca, que se mantinha bastante sossegada e tentando ronronar. Sem dúvida, sentindo que aquilo tudo era para o seu bem. Mas a faxina da gatinha preta terminará mais cedo aquela tarde. E assim, enquanto Alice enroscava-se num canto da poltrona grande, meio conversando consigo mesma e meio dormindo, ela se esbaldava com a bola de lã que Alice tentará enovelar, rolando-a para cima e para baixo até desmanchá-la toda de novo. E lá estava a lã espalhada sobre o tapete, cheia de nós e emaranhados, com a gatinha correndo no meio, atrás do próprio ralo. "Ó, sua coisinha travessa!" exclamou Alice, agarrando e dando-lhe um beijinho para fazê-la compreender que estava frita. Francamente, a Diná devia ter lhe ensinado maneiras melhores. Você devia, Diná, sabe que devia. Acrescentou com um olhar de censura para a gata velha e falando no tom mais zangado de que era capaz. Em seguida, escalou de novo a poltrona, levando a gatinha e a lã consigo, e pôs-se a enrolar a bola de novo. Mas o trabalho não rendia muito, pois conversava o tempo todo, às vezes com a gatinha, às vezes consigo mesma. Kitty ficou sentada muito recatadamente em seu joelho, fingindo acompanhar o progresso do enovelamento, e de vez em quando esticando uma pata e tocando delicadamente a bola, como a dizer que teria prazer em ajudar, se pudesse. "Sabe que dia é amanhã, Kitty?" começou Alice. "Você adivinharia se tivesse ficado na janela comigo. Só que a Diná estava fazendo sua toilette, por isso você não pôde. Fiquei olhando os meninos catarem gravetos para a fogueira. E é preciso muito graveto, Kitty. Só que ficou tão frio e nevava tanto que eles tiveram de parar. Não faz mal, Kitty. Nós vamos ver a fogueira amanhã." Nesse ponto, Alice passou 2 ou 3 voltas de lã em torno do pescoço da gatinha, só para ver como ficaria. Isso provocou uma balbúrdia, pois o novelo rolou para o chão, e metros dele se desenrolaram de novo. "Sabe, fiquei zangada, Kitty." Alice continuou assim que estavam confortavelmente instaladas de novo. "Quando vi toda a travessura que você aprontou, que estive a ponto de abrir a janela e jogá-la na neve. E teria sido merecido, minhas craquinas querida. Que tem a dizer em sua defesa?" "Agora, não me interrompa", continuou, dedo em riste. "Vou lhe dizer todas suas faltas. Número 1. Reclamou 2 vezes enquanto Diná estava lavando seu rosto esta manhã. Ora, isso você não pode negar. Kitty, eu ouvi." "Que está dizendo?" Fingindo que a gatinha estava falando. A pata dela entrou no seu olho. "Bem, a culpa é sua, por ficar de olhos abertos. Se os fechasse apertando bem, isso não teria acontecido. Não, não me venha com outras desculpas. Ouça. Número 2. Você puxou Snowdrop pelo rabo, bem na hora que eu tinha posto pires de leite diante dela. Ah, você estava com sede, é? Como sabe que ela não estava com sede também? Agora, número 3. Você desenrolou a lã inteirinha quando eu não estava olhando. São 3 faltas, Kitty, e você não foi castigada por nenhuma delas.
sabe que estou acumulando todos os seus castigos para daqui a 2 quarta-feiras. Imagine se tivesse acumulado todos os meus castigos. Ela continuou, mais para si mesmo que para a gatinha. Qual seria o resultado no fim de um ano? Seria mandada para a prisão, suponho, quando o dia chegasse. Ou deixe-me ver. Se cada castigo fosse ficar sem um jantar, então, quando o dia terrível chegasse, eu teria de ficar sem 50 jantares de uma vez. Bem, não me importaria tanto, antes passar sem eles que comê-los. Está ouvindo a neve contra as vidraças, Kitty? Soa tão agradável e suave, como se alguém estivesse beijando a janela toda do lado de fora. Será que a neve ama as árvores e os campos que beija tão docemente? Depois ela os agasalha, sabe, como um manto branco, e talvez diga: durmam, meus queridos, até o verão voltar. E quando eles despertam no verão, Kitty, se vestem todos de verde e dançam, onde quer que o vento sopre. Oh, isso é muito lindo! Exclamou Alice, soltando o novelo de lã para bater palmas. E eu gostaria tanto que fosse verdade. O que sei é que os bosques parecem sonolentos no outono, quando as folhas estão ficando castanhas. Sabe jogar xadrez, Kitty? Não, não sorria, meu bem. Estou perguntando a sério, porque quando estávamos jogando há pouco, você observou exatamente como se entendesse. E quando eu disse cheque, você ronronou. Bem, foi um belo cheque, Kitty, e eu realmente poderia ter ganho, não tivesse sido por aquele cavaleiro desagradável que veio se insinuar, zigue-zagueando entre minhas peças. Kitty, querida, vamos fazer de conta. E aqui eu gostaria de ser capaz de lhe contar a metade das coisas que Alice costumava dizer, a partir da sua expressão favorita. Vamos fazer de conta. Ela tivera uma discussão bastante longa com a irmã ainda na véspera. Tudo porque começará com vamos fazer de conta que somos reis e rainhas. E a irmã, que gostava de ser muito precisa, retrucará que isso não era possível, porque eram só 2, até que Alice finalmente se vira forçada a dizer: bem, você pode ser só um deles, eu serei todos os outros. E certa vez assustará realmente sua velha governanta, gritando-lhe de repente ao pé do ouvido: vamos fazer de conta que eu sou uma hiena, faminta, e você é uma carcaça. Mas isto está nos desviando da fala de Alice para a gatinha. Vamos fazer de conta que você é a rainha vermelha, Kitty. Sabe? Acho que se você sentasse e cruzasse os braços, ficaria igualzinho a ela. Vamos, tente, minha fofura. E Alice pegou a rainha vermelha da mesa e a pôs em frente à gatinha como modelo. Porém, a coisa não deu certo, sobretudo. Alice disse porque a gatinha não cruzava os braços direito. Assim, para puni-la, segurou-a diante do espelho, para que visse o quanto estava intratável. E se não consertar essa cara já, acrescentou, eu lhe faço atravessar para a casa do espelho. O que acharia disso? Bem, se você ficar só ouvindo sem falar tanto, vou lhe contar todas as minhas ideias sobre a casa do espelho. Primeiro, há a sala, que você pode ver através do espelho, só que as coisas crocam de lado. Posso ver a sala toda quando subo numa cadeira, fora o pedacinho atrás da lareira. Oh, gostaria tanto de poder ver esse pedacinho, gostaria tanto de saber se eles têm um fogo aceso no inverno. A gente nunca pode saber, a menos que o nosso fogo lance fumaça, e a fumaça chegue a essa sala também. Mas pode ser só fingimento, só para dar a impressão de que tem um fogo. Agora os livros são mais ou menos como os nossos, só que essas palavras estão ao contrário. Sei porque segurei um dos nossos livros diante do espelho e eles seguraram um na outra sala. O que você acharia de morar na casa do espelho, Kitty? Será que lhe dariam leite lá? Talvez o leite do espelho não seja tão gostoso. Mas, Kitty, agora chegamos ao corredor.
Só se consegue dar uma espiadinha no corredor da casa do espelho, deixando a porta da nossa sala de estar escancarada. É muito parecido com o nosso corredor, até onde se pode ver. Só que adiante pode ser completamente diferente. Oh, Kitty, como seria bom se pudéssemos atravessar para a casa do espelho. Tenho certeza de que nela, há tantas coisas bonitas. Vamos fazer de conta que é possível atravessar para lá de alguma maneira. Kitty, vamos fazer de conta que o espelho ficou todo macio, como gás, para podermos atravessá-lo. Ora, veja, ele está virando uma espécie de bruma agora. Está assim. Vai ser bem fácil atravessar. Estava de pé sobre o console da lareira, enquanto dizia isso. Embora não tivesse a menor ideia de como fora parar lá, e sem dúvida o espelho estava começando a se desfazer lentamente, como se fosse uma névoa prateada e luminosa. No instante seguinte, Alice atravessará o espelho e saltará lepidamente na sala da casa do espelho. A primeira coisa que fez foi verificar se havia fogo na lareira e ficou muito satisfeita ao constatar que havia um fogo de verdade, crepitando tão alegremente quanto que deixará para trás. Assim, vou ficar tão aquecida aqui quanto estava lá na sala, pensou. Ou mais aquecida, que aqui não vai haver ninguém mandando que eu me afaste do fogo. Oh, como vai ser engraçado quando me virem aqui, através do espelho, e não puderem me alcançar. Em seguida, começou a olhar em volta e notou que o que podia ser visto da sala anterior era bastante banal e desinteressante, mas todo o resto era tão diferente quanto possível. Por exemplo, os quadros na parede perto da lareira pareciam todos vivos, e o próprio relógio sobre o console. Você sabe que só pode ver o fundo dele no espelho. Tinha o rosto de um velhinho e sorria para ela. Esta sala não é tão arrumada como a outra, Alice pensou, ao notar várias peças do jogo de xadrez caídas no chão entre as cinzas. Mas no instante seguinte, com um pequeno ó de surpresa, estava de gatinhas observando-as. As peças do xadrez estavam andando duas a duas. Aqui estão o rei vermelho e a rainha vermelha, Alice disse num sussurro, com medo de assustá-los. E ali estão o rei branco e a rainha branca, sentados na borda da pá da lareira. E aqui vão duas torres, andando de braço dado. Acho que não podem me escutar, continuou, baixando mais a cabeça. E tenho quase certeza de que não podem me ver. Alguma coisa me diz que estou invisível. Nessa altura, algo começou a guinchar na mesa atrás de Alice e a fez virar a cabeça bem a tempo de ver um dos peões brancos cair e começar a espernear. Observou, muito curiosa para saber o que iria acontecer em seguida. É a voz da minha filha, exclamou a rainha branca, passando pelo rei, apressada e com tanto ímpeto que o derrubou entre as cinzas. Minha preciosa Lily, minha gatinha imperial, e começou a escalar freneticamente um lado do guarda-fogo. Desatino imperial, disse o rei, esfregando o nariz que machucará na queda. Tinha direito a estar um bocadinho aborrecido com a rainha, pois estava coberto de cinzas da cabeça aos pés. Alice estava ansiosa por ser útil, e quando a pobrezinha da Lily estava a ponto de ter um ataque de tanto berrar, passou a mão na rainha rapidamente e a depositou sobre a mesa junto de uma escandalosa filhinha. A rainha se sentou, arquejante. A rápida viagem pelo ar lhe tirará o fôlego por completo, e por um minuto ou dois, nada pôde fazer senão abraçar a pequenina Lily em silêncio. Assim que recobrou um pouquinho de alento, gritou para o rei branco que estava sentado entre as cinzas, mal-humorado. Cuidado com o vulcão. Que vulcão? Perguntou o rei, olhando aflito para a lareira, como se julgasse aquele o lugar mais provável para encontrar um.
Ele me expeliu, arquejou a rainha, que ainda estava um pouco sem ar. Trate de subir, da maneira normal. Não se deixe expelir. Alice observou o rei branco transpor lenta e laboriosamente, obstáculo por obstáculo, até que finalmente disse: Ora, nesse ritmo você vai levar horas e horas para chegar em cima da mesa. Seria muito melhor eu ajudá-lo, não é? Mas o rei não tomou conhecimento da pergunta. Estava perfeitamente claro que não a podia ouvir nem ver. Diante disso, Alice o apanhou com muita delicadeza e o ergueu muito mais lentamente do que erguera a rainha, tentando não lhe tirar o fôlego. Mas antes de o pôr na mesa, pensou que não seria má ideia dar-lhe uma espanadinha, tão coberto de cinzas estava. Mais tarde, contou que nunca em toda a sua vida vira uma cara como a que o rei fez ao ser erguido e espanado no ar por uma mão invisível. Ele ficou espantado demais para gritar, mas seus olhos e sua boca foram ficando cada vez maiores e cada vez mais redondos, até que a mão de Alice tremeu tanto com a gargalhada que ele quase caiu no chão. Oh, por favor, não faça essas caretas, meu caro, gritou, esquecendo por completo que o rei não a podia ouvir. Você me fez rir tanto que mal consigo segurá-lo. E não fique com a boca tão escancarada. As cinzas vão entrar todas nela. Pronto, agora acho que está apresentável, acrescentou, enquanto lhe ajeitava o cabelo e o punha sobre a mesa ao lado da rainha. O rei tombou de costas imediatamente, e assim ficou absolutamente estático. Um pouco alarmado com o que fizeram, Alice saiu pela sala para ver se conseguia encontrar um pouco de água para borrifar nele, mas não achou nada, a não ser um tinteiro, e quando chegou de volta com ele, viu que o rei se recuperara e conversava com a rainha em sussurros aterrorizados, tão baixinho que Alice mal pôde ouvir o que falavam. O rei dizia: Eu lhe asseguro, minha cara, fiquei gelado até as pontas das minhas suíças. Ao que a rainha respondeu: Você não usa suíças. O horror daquele momento, continuou o rei, eu nunca, nunca vou esquecer. Vai sim, a rainha disse, a menos que faça uma anotação. Alice ficou observando com grande interesse o rei tirar um enorme bloco de anotações do bolso e começar a escrever. Ocorreu-lhe uma ideia de repente e segurou a ponta do lápis que ultrapassava de algum modo o ombro do rei e começou a escrever por ele. O pobre rei pareceu confuso e infeliz, lutando com o lápis por algum tempo sem dizer nada. Mas Alice era forte demais para ele, que finalmente disse, resfolegando: Minha cara, realmente precisa arranjar um lápis mais fino. Não estou tendo o menor controle sobre este. Escreve todo tipo de coisas que não pretendo. Que tipo de coisas? Perguntou a rainha, dando uma espiada no bloco em que Alice escreverá. O cavaleiro branco está escorregando pelo atiçador. Equilibra-se muito mal. Isto não é uma anotação das suas sensações. Havia um livro sobre a mesa, perto de Alice, e enquanto observava o rei branco, pois ainda estava um pouco apreensiva com relação a ele, e pronta a lhe jogar a tinta caso voltasse a desmaiar, folheou suas páginas encontrando um trecho que não conseguia ler. É todo em alguma língua que não sei, disse para si mesmo. Quebrou a cabeça por algum tempo, mas no fim lhe ocorreu uma ideia luminosa. Ora, este é o livro do espelho, claro. E se eu segurar diante do espelho, as palavras vão aparecer todas na direção certa de novo. Este foi o poema que Alice leu. Pargarávio. Solumbrava, e os lubriciosos touros, em vertigiros, persondava as verdentes. Criciturnos calavam-se os gailovos, e os porventidos escrilavam fientes. Cuidado, ó filho com o parsagável prisco, os dentes que mordem, as garras que fincam. Evita o pássaro júbaro, e foge qual corrisco do frumioso capturandão. O moço pegou da sua espada, varpeira por delongado,
tempo feragonista buscou. Repousou então à sombra da tumeira e em lúmbreos reflaneios mergulhou. Assim em turbulosos pensamentos quedavam. Quanto pargarávio, os olhos raiz lambuscar, veio flamiscupindo por entre a mata brava, e barbulhava a chegar. 1, 2, 1, 2, inteira até o punho a espada vorpeira foi por fim cravada. Deixou-o lá morto, e em seu rocinho catunho tornou galorfante a morada. Mataste então o pargarável? Bravo, te escreito no peito, meu resplendoroso, ó, gloridanhei, Osana está salvo. E na sua alegria ele riu, puro gozo. Solumbrava, e os lubriciosos tolvos em vertigiros persondavam os vertentes. Griciturnos calavam-se os gailovos, e os porventidos escrigulavam fientes. Parece muito bonito, disse quando terminou, mas é um pouco difícil de entender. Como você vê, não queria confessar nem para si mesmo que não entenderá patavina. Seja como for, parece encher-me a cabeça de ideias, só que não sei exatamente que ideias são. De todo modo, alguém matou alguma coisa, isto está claro, pelo menos. Mas pensou Alice, dando um pulo de repente, se não me apressar, vou ter de passar pelo espelho de volta sem ter visto como é o resto da casa. Vou dar uma olhada no jardim primeiro. Saiu da sala como um raio e correu escada abaixo. Ou melhor, não se tratava exatamente de correr, mas de uma nova intenção dela para descer escadas de maneira rápida e fácil. Como dizia para si mesmo, mantinha apenas as pontas dos dedos sobre o corrimão e descia flutuando suavemente, sem sequer roçar os pés nos degraus. Atravessou o vestíbulo ainda flutuando e teria saído porta fora do mesmo jeito se não tivesse se agarrado a um umbral. Estava ficando um pouco tonta com tanta flutuação e sentiu-se bastante satisfeita ao se ver andando de novo da maneira natural. Capítulo 2. O Jardim das Flores Vivas. Eu veria o jardim muito melhor, disse Alice para si mesma, se pudesse chegar ao topo daquele morro. E cá está uma trilha que leva direto para lá. Pelo menos. Não tão direto. Depois de seguir a trilha por alguns metros e dar várias viradas bruscas. Mas suponho que por fim chega lá. É interessante como se enrosca, mas parece um saca-rolha que um caminho. Bem, esta volta vai dar no morro, suponho. Não vai. Vai dar direto na casa de novo. Bem, neste caso, vou tentar na direção contrária. E assim fez, zigue-zagueando para cima e para baixo, e tentando volta após volta, mas sempre voltando para casa. Fizesse o que fizesse. Na verdade, certa vez, quando deu uma virada bem mais rápido que de costume, não pôde evitar uma crombada nela. É inútil falar sobre isso, disse Alice, olhando para casa e fingindo estar discutindo com ela. Não vou entrar ainda. Sei que deveria atravessar o espelho de novo, de volta à sala, e seria o fim de todas as minhas aventuras. Assim, dando as costas para casa com determinação, lá se foi mais uma vez pela trilha, decidida a avançar sem trégua até chegar ao morro. Por alguns minutos tudo correu bem, e ela acabava de dizer, desta vez realmente vou conseguir. Quando a trilha deu uma guinada repentina, chacoalhou, segundo a descrição que fez mais tarde, e no instante seguinte ela se viu de fato entrando porta adentro. Mas que azar! Nunca vi casa tão intrometida, nunca. No entanto, lá estava o morro, bem à vista, de modo que não havia outra coisa a fazer senão começar de novo. Dessa vez, topou com um grande canteiro, orlado de margaridas e um salgueiro crescendo no meio. O lírio tigre, chamou Alice, dirigindo-se a um que ondulava graciosamente ao vento. Gostaria que pudesse falar. Pois podemos, falou o lírio tigre. Quando há alguém com quem vale a pena conversar. Alice ficou tão espantada que perdeu a voz por um minuto. Quase pôs o coração pela boca. Por fim,
como Liro Tigre apenas continuava a balançar, falou de novo, numa voz tímida, quase um sussurro. E todas as flores podem falar? Tão bem quanto você, respondeu Liro Tigre, e bem mais alto. Seria pouco delicado da nossa parte começar, sabe? Disse a Rosa. E eu realmente estava me perguntando quando você falaria, disse comigo. O semblante dela me diz alguma coisa, embora não seja uma coisa inteligente. Apesar de tudo, você tem a cor certa, e isso já é meio caminho andado. Não me importo com a cor, observou o Liro Tigre. Se pelo menos suas pétalas se encrespassem um pouco mais, tudo estaria bem com ela. Não gostando de se ver criticada, Alice começou a fazer perguntas. Não sente medo, às vezes, de ficar plantados aqui fora, sem ninguém para cuidar de vocês? Há a árvore no meio, disse a Rosa. Para que mais ela serve? Mas o que poderia ela fazer se surgisse algum perigo? Perguntou Alice. Abrir o berreiro, gritou a Margarida. E é por isso que os salgueiros são chamados de chorões. Você sabia disso? Espantou-se a outra Margarida. Então todos começaram a gritar ao mesmo tempo, até que o ar pareceu repleto de vozes esganiçadas. Silêncio todos vocês, gritou o Liro Tigre, agitando-se arrebatadamente de um lado para o outro, com frêmitos de excitação. Sabe que não posso alcançá-las, disse entre arquejos, inclinando a cabeça crêmula para Alice. Ou não se atreveriam a fazer isso. Não faz mal, Alice disse num tom apaziguador, e curvando-se para as margaridas que estavam recomeçando naquele instante, sussurrou. Se não calarem a boca, eu as colho. O silêncio foi imediato, e várias margaridas cor-de-rosa ficaram brancas. Muito bem, falou o Lírio Tigre. As margaridas são as piores. Quando uma fala, começam todas ao mesmo tempo, fazendo um alarido que deixa qualquer um murcho. Como é possível que vocês todos possam falar tão bem? Disse Alice na esperança de melhorar o humor dele com um elogio. Estive em muitos jardins antes, mas nenhuma flor podia falar. Põe a mão na terra e sinta, disse o Lírio Tigre. Assim vai saber por quê. Alice obedeceu. É muito dura, observou. Mas não sei o que uma coisa tem a ver com a outra. Na maioria dos jardins, explicou o Lírio Tigre, fazem os canteiros fofos demais. Por isso as flores estão sempre dormindo. Parecia uma excelente razão, e Alice gostou muito de ouvi-lo. Nunca pensei nisso antes, disse. Na minha opinião, você nunca pensa em coisa alguma, disse a Rosa num tom bastante ríspido. Nunca vi ninguém com o ar mais bronco, comentou uma Violeta, tão de repente que Alice deu um pulo, pois ela não tinha falado antes. Dobre sua língua, exclamou o Lírio Tigre, como se você já tivesse visto alguém. Enfia a cabeça sob as folhas e fica lá roncando, até saber tão pouco do que se passa no mundo quanto um botão. Há mais pessoas no jardim além de mim? Alice perguntou, preferindo não levar em conta a última observação da Rosa. Há uma outra flor no jardim que é capaz de andar como você, disse a Rosa. Pergunto-me como fazem isso. Você está sempre se espantando, interrompeu o Lírio Tigre. Mas ela é mais folhuda que você. É parecida comigo? Alice perguntou ansiosa, pois lhe ocorrerá a ideia. Há uma outra menininha em algum canto do jardim. Bem, tem a mesma forma desajeitada que você, a Rosa disse. Mas é mais vermelha e tem as pétalas mais curtas, acho. Tem as pétalas mais próximas, quase como uma dália. O Lírio Tigre interrompeu. Não descaídas em redor como as suas. Mas isso não é culpa sua, a Rosa acrescentou delicadamente. Você está começando a fenecer, sabe? E nesse caso, é impossível evitar que nossas pétalas fiquem um pouco desalinhadas. Alice não gostou nada dessa ideia. Assim, para mudar de assunto, perguntou. Ela vem aqui de vez em quando? Provavelmente logo haverá, disse a Rosa. É do tipo que tem 9 espigas. Onde as usa? Alice perguntou com certa curiosidade. Ora, em volta da cabeça, é claro, respondeu a Rosa. O que me admirou foi que você não tivesse algumas também. Pensei que fosse norma geral. Lá vem ela, gritou a esporinha.
Estou ouvindo os passos dela. Chup, chup, chup no cascalho. Alice olhou em volta, aflita, e descobriu que era a Rainha Vermelha. Como ela cresceu, foi sua primeira observação. De fato, quando Alice a encontrará em Grey Cinzas, tinha só 7 centímetros de altura. E cá estava, meia cabeça mais alta do que ela própria. É o ar fresco que faz isso, disse a Rosa. Temos um ar maravilhosamente puro aqui fora. Acho que vou ao encontro dela, disse Alice. Pois, embora as flores fossem bastante interessantes, sentiu que seria muito mais sensacional ter uma conversa com uma rainha de verdade. Isso você não vai conseguir, disse a Rosa. Eu a aconselharia a ir ao contrário. Como isso lhe soou absurdo, Alice não disse nada e partiu imediatamente em direção à Rainha Vermelha. Para sua surpresa, no instante a perdeu de vista e se viu entrando pela porta da frente de novo. Um pouco irritada, recuou e, depois de olhar para todos os lados à procura da rainha, que finalmente avistou bem longe dali, pensou que daquela vez podia tentar o estratagema de caminhar na direção oposta. Sucesso total. Não andará nem um minuto quando se viu cara a cara com a Rainha Vermelha, com o morro que tanto desejará alcançar bem à vista. De onde vem? Perguntou a Rainha Vermelha. E para onde vai? Levante os olhos, fale direito e não fique girando os dedos o tempo todo. Alice obedeceu a todas essas instruções e explicou, o melhor que pôde, que perderá seu caminho. Não sei o que quer dizer com seu caminho, disse a rainha. Todos os caminhos aqui pertencem a mim, mas afinal, por que veio até aqui? Acrescentou num tom mais afável. Enquanto pensa no que dizer, faça reverências, poupa tempo. Alice ficou um pouco surpresa com aquilo, mas estava fascinada demais pela rainha para duvidar dela. Vou tentar quando voltar para casa, pensou, da próxima vez que estiver atrasada para o jantar. Já está na hora de você responder, disse a rainha, olhando seu relógio. Abra um pouco mais a boca quando fala e diga sempre Vossa Majestade. Só queria ver como era o jardim, Vossa Majestade. Está bem, disse a rainha, dando-lhe tapinhas na cabeça, do que Alice não gostou nada. Se bem que, quando você diz jardim, já vi jardins que fariam este parecer um matagal. Alice não se atreveu a contestar e continuou. E pensei em tentar chegar até o alto daquele morro. Quando você diz morro, a rainha interrompeu. Eu poderia lhe mostrar morros que a fariam chamar esse de vale. Não, não fariam, disse Alice, surpresa por finalmente tê-la contestado. Um morro não pode ser um vale. Isso seria um absurdo. A rainha vermelha sacudiu a cabeça. Pode chamar de absurdo se quiser, disse. Mas já ouvi absurdos que fariam este parecer tão sensato quanto um dicionário. Alice fez mais uma reverência, pois temia pelo tom da rainha que estivesse um pouco ofendida. E as duas saíram andando em silêncio até chegar ao alto do pequeno morro. Por alguns minutos, Alice ficou sem falar, olhando a região em todas as direções. E que região curiosa era aquela! Havia uma quantidade de riachinhos minúsculos cortando-a de um lado a lado, e o terreno entre eles era dividido por uma porção de pequenas cercas verdes, que iam de riacho a riacho. Veja só, está demorando exatamente como um grande tabuleiro de xadrez. Alice disse por fim. Deve haver algumas peças se mexendo em algum lugar. Ah, lá estão, acrescentou encantada. E seu coração começou a disparar de entusiasmo enquanto continuava. É uma partida de xadrez fabulosa que está sendo jogada no mundo todo. Se é que isso é o mundo. Oh, como é divertido! Como eu gostaria de ser um deles. Não me importaria de ser um peão, contanto que pudesse participar. Se bem que, é claro, preferiria ser uma rainha. Ao dizer isso, olhou de rabo de olho, um tanto acanhado para a verdadeira rainha. Mas sua companheira apenas sorriu, amavelmente e observou. É fácil arranjar isso. Você pode ser o peão da Rainha Branca, se quiser.
pois Lily é muito novinha para jogar. Você está na segunda casa. Quando chegar à oitava casa, será a rainha. Exatamente nesse instante, sabe-se lá por que as duas começaram a correr. Alice nunca conseguiu entender direito, refletindo sobre isso mais tarde. Como tinham começado. Tudo que lembrava é que estavam correndo de mãos dadas, e a rainha corria tão depressa que ela mal conseguiu acompanhá-la. Mesmo assim, a rainha não parava de gritar: mais rápido, mais rápido. Mas Alice sentia que não podia ir mais rápido, embora não lhe sobrasse fôlego para dizer isso. O mais curioso nisso tudo era que as árvores e as outras coisas em volta delas nunca mudavam de lugar. Por mais depressa que ela e a rainha corressem, não pareciam ultrapassar nada. Será que todas as coisas estão se movendo conosco? Pensou atônita, a pobre Alice. E a rainha pareceu-lhe adivinhar os pensamentos, pois gritou: mais rápido, tente não falar. Não que Alice tivesse a menor intenção de fazer isso. Tinha a impressão de que nunca conseguiria falar de novo. Tão sem fôlego estava ficando, mesmo assim a rainha gritará. Tinha a impressão de que nunca conseguiria falar de novo. Tão sem fôlego estava ficando. Mesmo assim, a rainha gritava: mais rápido, mais rápido, e arrastava consigo. Estamos chegando? Alice conseguiu arquejar finalmente. Chegando, a rainha repetiu. Ora, passamos por lá 10 minutos atrás. Mais rápido. E correram em silêncio por algum tempo, o vento assobiando nos ouvidos de Alice, e imaginou quase lhe arrancando fora os cabelos. Vamos, vamos! Gritou a rainha. Mais rápido, mais rápido. E correram tão depressa que por fim pareciam deslizar pelo ar, mal roçando o chão com os pés, até que de repente, bem quando Alice estava ficando completamente exausta, pararam, e ela se viu sentada no chão, esbaforida e tonta. A rainha a recostou contra uma árvore e disse gentilmente: pode descansar um pouco agora. Alice olhou ao seu redor muito surpresa. Ora, eu diria que ficamos sob esta árvore o tempo todo. Tudo está exatamente como era. Claro que está, disse a rainha. Esperava outra coisa? Bem, na nossa terra, disse Alice, ainda arfando um pouco. Geralmente você chegaria a algum outro lugar se corresse muito rápido, por um longo tempo, como fizemos. Que terra mais pachorrenta, comentou a rainha. Pois aqui, como você vê, você tem de correr o mais que pode para continuar no mesmo lugar. Se quiser ir a alguma outra parte, tem de correr no mínimo 2 vezes mais rápido. Prefiro não tentar, por favor, suplicou Alice. Estou muito satisfeita de estar aqui. Só que estou com tanto calor e com tanta sede. Sei do que você gostaria, disse a rainha bondosamente, tirando uma caixinha do bolso. Aceita um biscoito? Alice achou que seria pouco educado dizer não, embora aquilo não fosse nem de longe o que queria. Pegou o biscoito e fez o possível para comê-lo. Era sequíssimo e pensou que nunca ficara tão engasgado em toda a sua vida. Enquanto você se revigora, disse a rainha, vou tirando as medidas. E sacou uma fita métrica do bolso e pôs-se a medir o terreno e a fincar pequenas estacas aqui e ali. Ao fim de 2 metros, disse, cravando uma estaca para marcar a distância, eu lhe darei suas instruções. Aceita mais um biscoito? Não, obrigada, recusou Alice. Um foi o bastante. Matou a sede, espero, disse a rainha. Alice não soube o que responder, mas felizmente a rainha não esperou resposta. Continuando, ao fim de 3 metros, vou repeti-las, para o caso de você as ter esquecido. Ao fim de 4, vou dizer adeus, e ao fim de 5, vou-me embora. A essa altura, tinha fincado todas as estacas, e Alice olhou-a com muito interesse, enquanto ela voltava para a árvore, e em seguida começava a caminhar lentamente ao longo da fila. Junto a estacas dos 2 metros, a rainha virou o rosto e disse: um peão avança 2 casas, em seu primeiro movimento, como você sabe. Assim, você vai avançar muito rápido, para a 3ª casa. De Crane, eu acho. E num instante, vai se ver na 4ª casa. Bem, essa casa pertence a Tweedledum and Tweedledee.
A quinta é quase só água. A sexta pertence a Humpty Dumpty. Mas você não fez nenhum comentário. Eu não sabia que devia fazer algum. Bem nesse ponto, Alice gaguejou. Devia ter dito, prosseguiu a rainha em tom de grave censura. É extremamente gentil da sua parte me falar tudo isto, mas vamos supor que isso foi dito. A sétima casa é toda no bosque, contudo, um dos cavalheiros lhe mostrará o caminho. E na oitava casa, nós, as rainhas, estaremos juntas. É tudo festa e diversão. Alice se levantou, fez uma reverência e se sentou de novo. Na estaca seguinte, a rainha se virou e desta vez disse: fale em francês, quando a palavra em inglês para alguma coisa não lhe ocorrer. Ande com as pontas dos pés para fora e lembre-se de quem você é. Não esperou que Alice fizesse uma reverência dessa vez, caminhando rápido para outra estaca, onde se virou por um instante para dizer adeus e correu para a seguinte. Como aquilo aconteceu, Alice nunca soube, mas exatamente ao chegar à última estaca, a rainha desapareceu, se sumiu no ar ou se correu veloz para o bosque. Ela é capaz de correr muito rápido, pensou Alice. Não havia como saber, e Alice começou a se lembrar de que era um peão e de que logo seria a hora de se mover. Capítulo 3. Insetos do espelho. Evidentemente, a primeira coisa a fazer era um levantamento completo da região que iria atravessar. É muito parecido com estudar geografia, pensou Alice, erguendo-se nas pontas dos pés na esperança de conseguir ver um pouco mais longe. Rios principais, não há nenhum. Montanhas principais, estou em cima da única. Mas não me parece que tenha nome. Cidades principais, ora, o que são aquelas criaturas fazendo mel ali? Abelhas não podem ser. Quem já enxergou abelhas a 1 quilômetro de distância? E ficou em silêncio por algum tempo, observando uma delas que se alvoroçava entre as flores, ficando-lhes o probóscide, exatamente como uma abelha comum, pensou Alice. No entanto, aquilo era tudo menos uma abelha comum. Na verdade, era um elefante. Como Alice logo descobriu, embora de início a ideia tenha deixado completamente sem fôlego, e que flores enormes devem ser aquelas, foi o que pensou em seguida, como se fossem cabanas sem teto e com hastes. E que quantidade de mel devem produzir? Acho que vou descer e... Não, ainda não. Continuou contendo-se quando já começava a correr morro abaixo, tentando arranjar alguma desculpa para ficar tão precavida de repente. Não vai adiantar nada descer até eles, sem um galho jeitoso, comprido, para tangê-los. E como vai ser engraçado quando me perguntarem se gostei do meu passeio. Vou dizer, gostei muito. Aqui deu uma sacudidela de cabeça favorita. Só que estava tão quente, poeirento, e os elefantes incomodavam tanto. Acho que vou descer pelo outro lado, disse após uma pausa, e talvez possa visitar os elefantes mais tarde. Além disso, quero também chegar à terceira casa. Com essa desculpa, desceu o morro correndo e saltou por sobre o primeiro dos 6 riachinhos. Passagens, por favor, disse o guarda, enfiando a cabeça pela janela. No instante, todos estavam empunhando passagens. Eram mais ou menos do tamanho das pessoas e pareciam encher completamente o vagão. Vamos lá, mostre sua passagem, criança, prosseguiu o guarda, olhando irritado para Alice. E uma porção de vozes exclamou ao mesmo tempo, como o refrão de uma canção, pensou Alice. Não faça esperar, criança. Ora, o tempo dele vale 1000 libras um minuto. Sinto muito, mas não tenho passagem, Alice disse atemorizada. Não havia guichê lá de onde vim, e o coro de vozes recomeçou. Não havia lugar para uma pessoa lá de onde ela veio. A terra lá vale 1000 libras o centímetro. Não me venha com desculpas, disse o guarda. Devia ter comprado uma do maquinista. E de novo o coro de voz se ergueu com
Com o maquinista? Ora, só a fumaça vale 1000 libras abaforada. Alice pensou consigo. Se é assim, não adianta nada falar. Dessa vez as vozes não a acompanharam, já que ela não falará. Mas, para sua grande surpresa, todos pensaram em coro. Espero que você entenda o que significa pensar em coro, porque devo confessar que eu não entendo. Melhor não dizer nada. A fala vale 1000 libras a palavra. Vou sonhar com 1000 libras esta noite, tenho certeza, pensou Alice. Durante todo esse tempo, o guarda estava olhando para ela. Primeiro através de um telescópio, depois com um microscópio e depois com um binóculo. Finalmente disse: Você está na direção errada. Fechou a janela e foi embora. Uma criança tão pequena, disse o cavaleiro sentado diante dela. A roupa dele era de papel branco. Deveria saber em que direção está indo, mesmo que não saiba o próprio nome. Uma cabra que estava sentado junto ao cavaleiro, de branco, fechou os olhos e disse alto. Ela devia saber como chegar ao guichê, mesmo que não saiba o beabá. Havia um besouro sentado perto da cabra. Tratava-se de um vagão com passageiros muito esquisitos, e como a regra parecia ser que cada um falasse de uma vez, ele continuou com: Ela vai ter de ser despachada de volta como bagagem. Alice não podia ver quem estava sentado na frente do besouro, mas em seguida uma voz rouca falou num tom grosseiro: Trocar de locomotivas. E nesse ponto engasgou e foi obrigada a parar. Parece que é um cavalo, Alice pensou, e um fiozinho de voz disse perto do seu ouvido. Você podia fazer uma piada sobre isso, algo sobre cavalo e cavalice, não é? Depois uma voz muito meiga disse à distância. Será preciso lhe empregar uma etiqueta. Mocinha, cuidado, é frágil. Depois dessa, outras vozes se fizeram ouvir. Quanta gente neste vagão, pensou Alice, dizendo. Deve ir pelo correio, pois está selada. Deve ser enviada como uma mensagem pelo telégrafo. Deve puxar o trem ela própria pelo resto da viagem, e assim por diante. Mas o cavalheiro vestido de papel branco curvou-se e lhe sussurrou no ouvido. Não ligue para o que estão dizendo, minha cara, mas compre uma passagem de volta cada vez que o trem parar. De jeito nenhum, disse Alice um tanto impaciente. Nem sei o que estou fazendo nesta viagem de trem. Agora mesmo estava num bosque e gostaria de poder voltar para lá. Você poderia fazer uma piada com isso, disse a vozinha ao pé do seu ouvido. Algo como: Querias, mas não podias, não é? Pare de caçoar assim, disse Alice, olhando em volta sem conseguir descobrir de onde vinha a voz. Se está tão aflito por uma piada, por que você mesmo não faz uma? A vozinha deu um suspiro profundo. Estava muito infeliz, evidentemente, e Alice lhe teria dito uma palavra de consolo. Se pelo menos suspirasse como as outras pessoas, ela pensou. Mas aquele foi um suspiro tão assombrosamente pequenino que nem o teria escutado se não tivesse sido bem junto do seu ouvido. A consequência foi que sentiu muita cócega no ouvido, e a infelicidade da pobre criaturinha desapareceu de sua cabeça. Sei que você é uma amiga, a vozinha continuou. Uma amiga querida e uma velha amiga. E você não vai me ferir, embora eu seja um inseto. Que tipo de inseto? Alice indagou um pouco apreensiva. O que realmente queria saber era se picava ou não, mas lhe pareceu que essa não seria uma pergunta muito polida. Ora, então você não... Começou a vozinha, quando foi abafada por um apito estridente da locomotiva, e todos deram um pulo de susto, inclusive Alice. O cavalo que tinha posto a cabeça para fora da janela recolheu-a calmamente e disse: É só um riacho que temos de saltar. Todos pareceram satisfeitos com a explicação, embora Alice tenha se sentido um pouco nervosa. A simples ideia de crem saltando. De todo modo, ele vai nos levar para a quarta casa. Já é um consolo, disse para si mesmo. Um instante depois, sentiu que o vagão estava subindo pelos ares, e no seu pavor, agarrou o que estava mais perto da sua mão, que calhou ser a barba da cabra. Mas a barba pareceu se dissolver quando ela tocou, e Alice se viu sentada, tranquilamente sob uma árvore, enquanto o mosquito,
pois esse era o inseto com quem estivera conversando. Se balançava num ramo bem acima da sua cabeça e abanava com as asas. Era certamente um mosquito muito grande, mais ou menos do tamanho de uma galinha. Alice pensou. Mesmo assim, não podia se sentir nervosa com ele, depois de terem estado conversando por tanto tempo. Então não gosto de todos os insetos, continuou o mosquito, tranquilo como se nada tivesse acontecido. Gosto deles quando sabem falar, disse Alice. Lá de onde eu venho, nenhum deles jamais falou. Que tipo de inseto lhe agrada mais, lá de onde você vem? O mosquito indagou. Insetos não me agradam, Alice explicou, porque tenho bastante medo deles, pelo menos dos grandes, mas posso lhe dizer os nomes de alguns. Claro que eles atendem pelo nome, não é? O mosquito comentou irrefletidamente. Nunca soube que o fizesse. De que serve terem nomes, disse o mosquito, se não atende por eles? Não serve de nada para eles, disse Alice, mas é útil para as pessoas que lhes dão nomes, suponho. Senão, para que afinal as coisas têm nome? Isso eu não sei, respondeu o mosquito. Lá longe no bosque, eles não têm nome nenhum. Seja como for, diga lá sua lista de insetos. Está perdendo tempo. Bem, tem a mosca. Alice começou contando os nomes nos dedos. Certo, disse o mosquito. No meio daquele arbusto ali, você vai ver um moscavalo. Se olhar bem. Não sossega. Passa o dia se balançando de galho em galho. Ela come o quê? Alice perguntou com grande curiosidade. Seiva e serragem, disse o mosquito. Prossiga com a lista. Alice olhou para a moscavalo, muito interessada, e concluiu que tinha acabado de ser repintada. Tão reluzente e pegajosa parecia, e continuou. Há também a libélula. Olhe para o galho em cima da sua cabeça, disse o mosquito, e vai ver uma libélula de Natal. Seu corpo é de pudim de passas, as asas de azevinho e a cabeça é uma passa flambada ao cunhaque. E ela come o quê? Perguntou Alice como antes. Manjar branco e pastel de carne. O mosquito respondeu, e faz seu ninho na árvore de Natal. Então a borboleta, Alice continuou, depois de ter dado uma boa olhada no inseto, com a cabeça em chamas e pensando consigo mesmo. Desconfio que é por isso que os insetos gostam tanto de voar para as velas. Vontade de virar libélulas de Natal. Rastejando aos seus pés, disse o mosquito. Alice encolheu os pés, um tanto assustada. Você pode observar uma borboleteiga. Suas asas são fatias finas de pão com manteiga, o corpo é de casca de pão, a cabeça é um torrão de açúcar. E o que ela come? Chá fraco com creme. Uma nova dificuldade surgiu na cabeça de Alice. E se ela não conseguisse encontrar nenhum? Sugeriu. Nesse caso, morreria, é claro. Mas isso deve acontecer com muita frequência, Alice observou pensativa. Sempre acontece, disse o mosquito. Depois disso, Alice ficou em silêncio por 1 minuto ou 2 refletindo. Nesse meio tempo, o mosquito se divertia, dando voltas e voltas em torno da cabeça dela, zumbindo. Finalmente sossegou e fez um comentário. Você não quer perder o seu nome, não é? Não, de jeito nenhum, disse Alice um pouco agoniada. No entanto, não sei, continuou o mosquito num tom displicente. Pense só como seria conveniente se você conseguisse ir para casa sem ele. Por exemplo, se a governanta quisesse chamá-la para estudar, ela diria, venha cá, e teria de parar por aí, porque não teria nenhum nome para chamá-la. E é claro, você não teria de ir, entendeu? Isso nunca daria certo, tenho certeza, disse Alice. Nunca passaria pela cabeça da governanta me dispensar do estudo por causa disso. Se ela não lembrasse do meu nome, me chamaria de senhora, como as governantas fazem. Bem, se ela dissesse só senhora, o mosquito observou, você diria que está senhora e não iria estudar. É uma piadinha. Gostaria que você a tivesse feito. Por que desejaria que eu a tivesse feito? Alice perguntou. É um trocadilho infame. O mosquito limitou-se a suspirar profundamente, enquanto 2 grossas lágrimas lhe rolavam pelas faces. Não devia fazer piadas, disse Alice, se isso deixa tão infeliz. Seguiu-se mais um daqueles suspiros.
rosinhos cristões, e dessa vez o pobre mosquito pareceu realmente ter se desfeito em lágrimas, porque quando Alice levantou os olhos, não encontrou mais nada no galho. E como já estava sentindo um pouco de frio por ficar tanto tempo sentada quieta, levantou-se e saiu andando. Logo chegou a um campo aberto, com um bosque do outro lado. Parecia mais escuro que o último bosque, e Alice sentiu um pouco de medo de entrar nele. Refletindo melhor, no entanto, resolveu ir em frente, pois para trás é que não vou, com certeza, pensou. E aquele era o único caminho para a oitava casa. Este deve ser o bosque, disse pensativamente, em que as coisas não têm nomes. O que será que vai ser do meu nome quando eu entrar nele? Não gostaria nada de perdê-lo, porque teria de me dar outro nome, e é quase certo que seria um nome feio. Mas nesse caso, o engraçado seria tentar encontrar a criatura que ficou com meu antigo nome. Igualzinho aqueles anúncios, sabe? Quando as pessoas perdem cachorros. Responde pelo nome Dash. Usava uma coleira de latão. Imagine ficar chamando todas as coisas que eu encontrasse de Alice, até que uma delas respondesse. Só que elas não responderiam nada, se fossem espertas. Assim devagar, quando chegou ao bosque, parecia muito fresco e sombrio. Bem, de todo modo, é um grande alívio, disse ao entrar sob as árvores. Depois de sentir tanto calor, entrar sob o quê? Continuou, bastante surpreso de não conseguir lembrar a palavra. Quero dizer, entrar sob isto, entende? Pondo a mão no tronco da árvore, como é que isto se chama afinal? Acredito que não tem nome. Ora, com certeza não tem. Ficou em silêncio um minuto pensando. Depois, de repente, recomeçou. Então, no fim das contas, a coisa realmente aconteceu. E agora quem sou eu? Vou me lembrar se puder. Estou decidida. Mas estar decidida não ajudou muito, e tudo que conseguiu dizer, depois de quebrar muita cabeça, foi: L. Eu sei que começa com L. Nesse instante, apareceu uma corça vagando por ali. Olhou para Alice com seus olhos grandes e meigos, mas não se assustou nadinho. Venha cá, disse Alice esticando a mão e tentando afagá-la. Mas a corça só recuou um pouco e voltou a olhar para Alice. Como se chama? Finalmente a corça perguntou. Que voz doce e suave tinha. Quem me dera saber, pensou a pobre Alice. Respondeu um tanto acabrunhada. Nada por enquanto. Pense bem, a corça disse. Esse não serve. Alice pensou, mas não adiantou coisa alguma. Por favor, poderia me dizer como você se chama? Disse timidamente. Acho que isso poderia ajudar um pouco. Vou lhe dizer se vier um pouco adiante comigo, disse a corça. Aqui não consigo me lembrar. Assim saíram caminhando juntas pelo bosque. Alice abraçando afetuosamente o pescoço macio da corça, até que chegaram a um outro campo aberto. Então a corça deu um súbito pinote no ar e se desvencilhou dos braços de Alice. Sou uma corça, gritou radiante. E você é uma criança humana. Uma expressão de susto tomou de repente seus bonitos olhos castanhos. E no instante seguinte, ela fugiu como um raio. Alice ficou procurando-a, prestes a chorar de frustração por ter perdido sua querida companheira de viagem, tão de repente. De todo modo, agora sei meu nome, disse. É algum consolo. Alice, não vou esquecer de novo. E agora, qual das setas devo seguir? Não era uma pergunta muito difícil, já que uma única estrada atravessava o bosque, e as duas setas apontavam para ela. Vou resolver a questão, disse Alice consigo, quando a estrela se dividir e elas apontarem rumos diferentes. Aqui, casa de Trillanon. Mas isso não parecia provável. Andou e andou por um longo tempo. Mas sempre que a estrada se dividia, lá estavam as duas setas apontando a mesma direção, uma com os dizeres por e a outra casa de Tuelandi, por aqui. Desconfio, disse Alice por fim, que eles moram na mesma casa. Não sei como não pensei nisso antes, mas não posso ficar muito tempo lá.
Vou dar uma chegadinha, dizer: Olá, como vão? E lhes perguntar o caminho para sair do bosque. Se pelo menos eu chegar à oitava casa antes do anoitecer. Assim foi divagando, falando consigo mesmo enquanto caminhava, até que numa curva fechada, deu de encontro com dois homenzinhos gordos. Tão de repente que não pôde evitar dar um salto para trás. Mas logo se recobrou, certa de que só podiam ser